Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Adilson e vou estar com vocês hoje conversando sobre anúncio publicitário, frase, oração e período. Bom, então o que vocês irão aprender nesta aula? Vocês vão entender, por meio da leitura, as características do anúncio publicitário e a forma composicional, compreender exatamente o que é frase, oração e período, e também explorar, em relação à questão do anúncio publicitário, os jogos polissêmicos, na produção de sentido, por meio tanto do verbal quanto do não verbal, nesses textos publicitários. E produzir no final da nossa aula esse gênero discursivo que é o anúncio publicitário. Bom, e para a gente iniciar essa nossa conversa, eu vou passar para vocês justamente alguns slogans. Vejam se vocês lembram, a partir desses slogans, onde que eles foram publicados, como que eles foram explorados, muitas vezes, pela rede publicitária. Então, vejam, eu vou ampliar aqui para vocês, na tela, a meia da loba. Vocês conhecem esse enunciado, ou esse slogan? A verdadeira maionese. Então, quando eu falo a meia da loba, o que vem à mente de vocês? Então, todos aqueles que estão habituados, acostumados a ver TV e ver aí as propagandas, automaticamente vai lembrar de qual empresa que nós estamos falando. O mesmo ocorre com esse outro slogan, a verdadeira maionese. Qual é a verdadeira maionese, segundo os slogans publicitários que são publicados diariamente aí, que passa na TV? É a Helmas, não é? Ou a meia da loba é a meias da lupo. E mais ainda, quando eu pergunto, qual o caldo nobre da galinha azul? Qual é este caldo nobre que está por trás desse slogan? Então, vocês vejam que automaticamente essas palavras dessas empresas, elas vêm justamente por essa relação que nós criamos a partir desses slogans. Então, quando o slogan é bem trabalhado nas redes publicitárias, ou que ele é criativo, digamos que ele cola como se fosse chicletes. E automaticamente você lembra, por um processo de inferência, já vem então a palavra dessa empresa que criou esse slogan. Bom, então, esse slogan, desperte o tigre em você. Então, nós temos aí uma frase, o slogan de um enunciado conhecido, que é da Kellogg's, que tem os produtos matinais. O mesmo ocorre, por exemplo, o sol na medida certa. Que empresa que trabalha esse slogan? Ou é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho? O que a gente pode observar dentro desses slogans? Então, eu vou passar para vocês ali as marcas que são trabalhadas, A meia da loba, lupo. A verdadeira maionese, Helmas. O caldo nobre da galinha azul, Maggi. Terrível contra os insetos, SBP. Desperte o tigre em você, Kellogg's. O sol na medida certa, estamos falando de Sandol. E é fresquinho, porque vende mais porque é fresquinho. Então, veja quando a gente vai para esses enunciados, observem a construção da linguagem neles. Quando eu falo assim, a meia da loba. Será que eu estou realmente se referindo à meia que uma loba utiliza? Ou quando eu falo, então veja que aí uma brincadeira com as palavras. A meia da loba. Primeiro que o loba, não usa meias. Segundo que veja que há uma forma diferente ou metafóricas de tratar a palavra. Ou polissêmica. No caso, quando a gente trabalha com o slogan, então está mais no sentido da polissemia da palavra. Porque a palavra ela passa a ocupar determinados valores ou determinados sentidos a partir do slogan criado. E aí, o anúncio publicitário, ele trabalha a partir dessas realidades, a partir dessas brincadeiras com a linguagem, para que realmente possa ou vender o produto, ou vender uma ideia, ou, enfim, ele trabalha a partir de uma intenção. Então, por isso que essas marcas, elas criam
esses enunciados ou esses slogans, né? Então veja que há algo criativo por trás desses slogans, para que realmente isso aconteça, para que eu possa vender o produto, ou vender a ideia, ou enfim. Então quando você trabalha com a publicidade, é pensando neste âmbito. Então essas marcas, esses slogans, eles só ficaram conhecidos justamente porque houve um processo, então, intelectual para trabalhar com esta linguagem e aí sim criar esses slogans. Vejam, então, se eu tenho uma intenção. Quando eu falo assim, olha, o caldo nobre da galinha azul. Olha a criatividade que está em jogo aqui. O caldo nobre da galinha azul. Porque existe um ditado popular, ele tem sangue azul. Ele tem o quê? Um sangue nobre, da nobreza. Veja que aí está trabalhando com esse sentido polissêmico dessa palavra que acaba se tornando esse novo sentido. Ou despertar o tigre em você. Você vai ser o tigre. Você vai ter aquela força. Você vai ter a expertise do tigre, a velocidade do tigre. Então, despertar o tigre em você. Ou seja, ou também, olha o outro, né? O sol na medida certa. Nem mais, nem menos. Então, você passou o produto que está sendo enunciado, você está no equilíbrio. Nem mais, nem menos. Então, não tem perigo. Não vai se queimar e não vai ficar sem pegar a cor ali essencial. Então, é o sol na medida certa. E, por último, né? É fresquinho porque vem demais. Tem demais porque é fresquinho. Então veja que há uma brincadeira ali, um jogo de palavras com esses termos, né? Fresquinho, né? Fresquinho, então vem demais. E ele vem demais porque é fresquinho. Olha a criatividade, então, dessa rede publicitária que criou esse slogan para esse anúncio dos biscoitos Tostines. Então vejam que sempre trabalha nesse âmbito. E o mais importante, toda vez que a gente vai trabalhar com anúncios publicitários, nós trabalhamos num jogo do verbal com o verbal, ou seja, da palavra com a imagem. Muito bem, então vamos ver mais um pouquinho para frente, quando eu pego e falo para vocês assim. Muito bem, então como vocês puderam observar, nós estamos trabalhando neste âmbito da linguagem em que se produz sentido, porque nós estamos falando de anúncio publicitário. Agora, eu vou apresentar para vocês aí 3 anúncios publicitários, tá? 3 anúncios publicitários criados de... Bom, então como nós estamos falando, nós trabalhamos a partir da estrutura dessa linguagem dentro do anúncio publicitário. Então eu vou mostrar para vocês agora 3 anúncios publicitários criados por empresas diferentes, por redes diferentes, mas que todas elas têm uma intenção, ou uma intenção de vender uma ideia ou vender um determinado produto, que é essa a característica do anúncio publicitário. Bom, por exemplo, quando eu falo... Por exemplo, esses 3 anúncios publicitários, como vocês podem observar aí na tela, eles são 3 anúncios diferentes. O primeiro, então, eu tenho ali a empresa, a OAB, né, que criou o primeiro ali, plante árvores, ideias e coisas boas. Então, essa foi o primeiro anúncio. O segundo, que nós temos ali, é sobre o coronavírus, né? Coronavírus Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. E o terceiro, que é um panfleto de pizzaria, ela é o pedaço mais importante. Rodízio, Dia das Mães, rodízio de pizza. E daí tem todas as informações necessárias para esse tipo de enunciado. Então, quando eu trabalho com essas enunciações, vejam que aí nós estamos falando de anúncio publicitário. O que é mais perceptível comparando esses 3 anúncios?
é perceptível que há uma intenção, é perceptível que eles trabalham com a linguagem, né, com essas plante árvores, ideias e coisas boas. A prevenção está em nossas mãos e ela é o pedaço mais importante. Então vejam que há este equilíbrio de informações nesses enunciados ou nesses anúncios, mas que há esse trabalho, então, de uma forma diferenciada com a linguagem, explorando o verbal, plante árvores, ideias e coisas boas, o não verbal, que a gente vê ali o planeta Terra, então, todo verde. Todos os continentes verdes. Por isso que é plantar árvores. Mas aí, vejam que também tem um jogo polissêmico. Plante árvores, ideias e coisas boas. O mesmo ocorre com o coronavírus, que traz ali o slogan, a prevenção está em nossas mãos, e depois o terceiro, ela é o pedaço mais importante. Bom, então quando você vai para esta relação de tentar observar, o que nós podemos ver a partir da leitura quando a gente olha para o enunciado? Então vai ter sempre esse jogo do verbal e do não verbal, ou, como nós chamamos, uma multissemiose. Então dentro do enunciado vai ter essa relação do verbal com o não verbal, ou essa multissemiose. Então veja que ele se utiliza de várias linguagens que permite a comunicação entre as pessoas. Então, plante árvores, ideias e coisas boas. E aí, esse é o slogan da OAB. Aí tem uma data de dia 5 de junho, que é o Dia do Meio Ambiente. Então, veja que a empresa está criando essa publicidade para o Dia do Meio Ambiente, as informações que nós temos ali. E ali, vejam que ele trabalha com esse verbal e o não verbal, plante árvores, ideias e coisas boas. Tudo bem? Então vamos lá um pouquinho mais para frente para a gente compreender um pouco mais sobre essa relação do anúncio publicitário. Então veja que o anúncio publicitário eles são textos de natureza argumentativa, produzido para influenciar e convencer as pessoas a adquirirem algum produto ou mesmo comprar ideias, que é o caso desse do coronavírus. Então qual é a ideia desse enunciado? A prevenção está em nossas mãos. O slogan. Então ele trabalha com essa relação de que nós precisamos sim cuidar das mãos, higienizá-la, usar álcool em gel, todas essas informações que nós temos previstas nesse enunciado como um todo, ou nesse anúncio, nesse cartaz, ou nesse panfleto que está dentro do coronavírus. Então veja que ele traz todas essas informações, mas ao mesmo tempo ele traz um slogan central, que é a prevenção está em nossas mãos, e depois ele amplia esse texto, trazendo mais informações. E aí, por exemplo, quais as principais formas de transmissão do vírus? E aí ele traz quais os sintomas, daí traz esses sintomas, como se prevenir, e aí várias informações, tanto do verbal quanto do não verbal, onde ele trabalha esta relação do que ele quer enunciar, ou do que ele quer realmente passar para que as pessoas possam ver essas informações e adquirir essas informações. E mais ainda, comprar essa ideia e realmente se cuidar para que se tenha essa prevenção de não transmissão do coronavírus. Então vejam que como as empresas elas são criativas ao tratar desse assunto. Então o não verbal ali é uma mão, né? E aí a pessoa lavando essas mãos e higienizando então essas mãos. E do lado o slogan, a prevenção está em nossas mãos. Mas quando eu falo a prevenção está em nossas mãos, é só pelo fato de lavar as mãos? Pense um pouco. Será que é somente por esse fato de lavar as mãos? Eu acho que nós temos que ir um pouco além em relação a isso, porque o enunciado, lembre-se que eles trabalham no âmbito da argumentação e também no âmbito da polissemia, onde as palavras criam ou ganham novos sentidos a partir desses contextos, então, trabalhados. Então, se a gente pensar num anúncio publicitário, então nós temos aqui uma forma composicional, como vocês podem observar diretamente no anúncio que está aí na tela de vocês. Então veja, nós temos um título que é a frase-chave: coronavírus, Covid-19.
Daí nós temos o slogan, né? A prevenção está em nossas mãos, e aí o texto que amplia esse assunto, e depois nós temos a assinatura. Ou seja, nós temos o slogan não, nós temos a empresa que vai assinar esse anúncio publicitário. No caso ali, governo do estado da Bahia. Então vejam que toda a forma composicional deste gênero se dá neste âmbito. Então, o título, o slogan, o texto que amplia e a assinatura. São 4 informações para eu construir esse gênero discursivo, então, anúncio publicitário. Outra informação, quando a gente pensa no âmbito de produzir um anúncio publicitário, você precisa pensar no público-alvo. Qual seria, então, o público-alvo deste anúncio publicitário? Então, eu tenho que pensar nessa relação. Se eu vou criar um anúncio publicitário, eu tenho que pensar quem vai receber, para que eu possa, então, pensar a estrutura da linguagem, que linguagem eu vou utilizar, que imagem que eu vou criar a partir desses objetivos, ou do próprio público-alvo. Então, se o público-alvo é a sociedade em geral, eu vou pensar de uma forma. Se o meu público-alvo é somente os adolescentes, eu vou pensar nessa comunidade. Se é mais direcionado para as crianças, ou mais para os adultos, então qual é o público-alvo? Para quem? Qual é o nível sociocultural? Qual é o poder aquisitivo dessas pessoas? Então, quais são os hábitos? Então, tudo isso eu preciso pensar para criar, então, o enunciado ou o anúncio que vai ser direcionado a este público. Então, por isso que eu tenho que pensar em quais características e o que realmente vai chamar a atenção para que eles comprem a minha ideia ou comprem, né, no caso, o meu produto. Então, eu estou pensando neste âmbito. E aí, uma outra coisa que eu tenho que pensar, quando eu trabalho com o anúncio publicitário, qual vai ser o veículo de comunicação? Ou seja, qual vai ser o suporte onde ele vai estar? Ele vai estar numa parede, em forma de panfleto, cartaz lá na parede, ou ele vai estar na tela do computador, usando uma mídia disponível na rede, ou ele vai estar na televisão, em um rádio, ou no outdoor, numa parede, ou no outdoor numa cidade, ou ele vai estar numa revista, num jornal. Então eu tenho que pensar qual vai ser o veículo utilizado. E quando a gente pensa no veículo, muitas vezes é o próprio suporte que vai me dar algumas pistas ou formas para que eu construa o meu texto. Tá? Então veja, eu tenho que ter o público-alvo, o veículo de comunicação, onde vai ser veiculado esta informação, aonde este anúncio será publicado. Então, qual tipo se vai ser na mídia, na televisão, rádio, outdoor, revista, jornal, enfim. Só que mais importante ainda, eu tenho que pensar no produto. Que produto que vai ser anunciado? Neste caso aqui, ele não é bem um produto, mas nós chamamos, entre aspas, de produto, porque está enunciando ou está ali o quê? Então, aí está sendo enunciado o quê? Então, a gente tem, sim, de certa forma, um produto, entre aspas, mas aí nós estamos falando de informações. Então, nós queremos veicular informações para a sociedade, para que eles saibam exatamente, né, atos ou criem atos, né, para prevenir, para se precaver em relação ao coronavírus. Então, aí foi construído desta forma esse enunciado ou esse anúncio publicitário. Então, ele foi constituído desta forma. Então, ele teve uma forma composicional, pensado em um público-alvo específico. Ele utilizou o veículo de comunicação, aí, que é o cartaz impresso, ou panfleto, e aí nós temos o produto, que é esta ideia de prevenção.
Tá? Então, veja que nós estamos trabalhando neste âmbito. Agora, observe este outro, para a gente pensar um pouco. Bom, aí, agora eu trago algumas informações importantes e alguns questionamentos. Então, eu vou passar para vocês para que vocês possam refletir sobre isso. Então, vamos pensar um pouco. Quando eu falo vamos pensar um pouco, é justamente para que vocês reflitam sobre o assunto que nós estamos tratando. Veja que nós estamos falando sobre anúncio publicitário. Será que os textos publicitários trazem ideias que não estão explícitas no texto? O que vocês acham? O verbal e o não verbal têm igual importância em um anúncio publicitário? Veja que todos que nós trouxemos aqui como exemplo têm o verbal e o não verbal. O verbal, o não verbal, o verbal e o não verbal. O verbal e o não verbal, ele tem igual importância? E qual seria o recurso mais atrativo para se produzir um anúncio? Onde que nós poderíamos produzir? Será que seria mais atrativo no outdoor? Será que mais atrativo no panfleto? Será que mais atrativo passando na TV? Ou na rede de computadores? Onde seria mais interessante ou mais atrativo? Pensem um pouco. O que vocês acham? Muito bem. Eu acho que a gente tem que realmente refletir sobre essas informações. Quando eu falo que os textos publicitários trazem ideias que não estão explícitas, é justamente aí que é onde entra o nosso trabalho com a língua. Porque é aí que você cria enunciados importantes, ou slogans, né, onde vai para o âmbito da criatividade, das palavras, onde as palavras tornam-se polissêmicas. Já que a gente vai ver alguns exemplos a partir dos anúncios que vocês já observaram. E o verbal e o não verbal, ele tem igual importância? Sim, ele tem igual importância. Por que ele tem igual importância? Porque é o jogo que se está, é o jogo comunicativo entre eles, onde as informações estão tanto no verbal quanto no não verbal. E é unindo esses dois campos, verbal e não verbal, que se dá a construção do todo do anúncio publicitário. E aí, em relação a qual seria o recurso mais atrativo, aí a gente tem que pensar, porque vai depender muito do quê? De qual é o meu objetivo, ou quais são os meus objetivos a alcançar, qual é o meu público-alvo que eu quero alcançar, né? Qual é a faixa etária, quais as condições sociais, enfim, tudo isso vai depender dessas relações. Muito bem, então quando eu trago essas perguntas que eu trouxe para vocês, é para que vocês pudessem então refletir ou fazer essa reflexão da importância tanto das questões de como é trabalhado, né, o texto publicitário, das ideias entre o verbal e o não verbal, porque para construir todos os enunciados, eu trabalho tanto do verbal quanto do não verbal, eles têm igual importância na constituição desse gênero discursivo. A mesma coisa ocorre em relação... será que os textos publicitários trazem ideias que não estão explícitas no texto? Então, quando eu trabalho neste âmbito também, eu estou falando das possibilidades ou da criatividade em criar esses anúncios. Muito bem. O que temos de comum nestas frases? Então vamos analisar, porque são 13 slogans tirados, então, são 13 slogans retirados desses anúncios publicitários. O que eles têm de comum? Se vocês observarem, plante árvores, ideias e coisas boas. A prevenção está em nossas mãos. Ela é o pedaço mais importante. Então vejam que o que temos de comum nessas frases? Plante árvores, ideias e coisas boas. E a prevenção está em nossas mãos e ela é o pedaço mais importante. O que nós podemos pensar do que está relacionado a essas 3 frases, ou esses 3 slogans? Tá? Esses slogans, o que está relacionado? Primeiro, a informação. Vejam que nós não temos pontuação nestes slogans, ou nestas frases. Plante árvores, ideias e coisas boas. Eu poderia até ter reticências para
sinalizar, a partir de uma pontuação, que ela está em aberto. Então, nenhum dos slogans tem pontuação. E o que mais que eu consigo observar nessas 3 construções, ou nesses 3 enunciados? Eu consigo observar que todas elas trabalham com o jogo de palavras. Então, vejam, plante árvores, depois, na sequência, ideias e coisas boas. Então, vejo que eu estou indo para um outro âmbito. Eu estou usando esse verbo plantar, mas ao mesmo tempo esse verbo plantar não é somente plantar as árvores. Tá? Também no sentido de você disseminar ideias e coisas boas. E a outra, a prevenção está em nossas mãos. Quer dizer, é nós que temos que ter uma atitude e fazer alguma coisa. E ela é o pedaço mais importante, fica num jogo de palavras. Ela quem? Né? Eu só vou me constituir e saber quem é ela a partir do não verbal. O verbal está me dizendo, ela é o pedaço mais importante. Mas esse pedaço mais importante, quem é? Quem é ela? A partir do anúncio publicitário, então daquele panfleto que eu tenho de pizza ou pizzaria, aí que eu vou entender qual é o referente deste enunciado. Se vocês observarem, aqui, ó, neste primeiro, que era o da OAB, esse anúncio publicitário, então ele remete ao problema do desmatamento, ele sugere outras possibilidades para o verbo plantar, que é como nós estávamos falando. Então, plante, depois plante o quê? Árvores. Mas também ideias e coisas boas. Então, o verbo plantar aí, ele está, de certa forma, ganhando novos sentidos. Ele está se tornando polissêmico diante do enunciado. Por quê? Porque ele está assumindo uma nova forma. Ele está ganhando uma nova ideia. Porque o verbo é plantar árvores, mas também plantar ideias. E se a gente for pensar, plantar ideias e coisas boas, existe essa relação direta? Eu consigo realmente ir lá, fazer um buraco e plantar a ideia. Ou ainda, fazer um buraco, ir lá no solo e plantar coisas boas. Então vejam que nós estamos falando aí em um novo âmbito da linguagem. Ela está adquirindo novos sentidos. Então a palavra está se tornando polissêmica. É uma propriedade que uma mesma palavra tende a apresentar diferentes significações. Então ela está ganhando novos significados a partir da relação do objetivo dentro do enunciado que eu tenho. Então plante árvores, ideias e coisas boas. Então vejam, gente, que o anúncio publicitário ele se abre de certa forma para a interpretação. Então vai muito além daquilo que está do verbal e do não verbal. Porque o anúncio publicitário ele tem essa relação de criar algo para, de certa forma, para ser vendida ou, de certa forma, fazer com que o outro adquira a nossa ideia. Ou vendida mesmo, talvez. Muito bem. Olhe para o outro enunciado. Então veja que polissemia, propriedade que uma mesma palavra tende a apresentar diferentes significações. Olha o que ocorre então com a palavra cabeça. Neste sentido aqui, eu estou falando, por exemplo, a Maria sempre usa um chapéu na cabeça. Então a Maria usa o chapéu na cabeça. Aí eu posso falar também, o cabeça da turma é o Francisco. Olha, professor, o cabeça da turma é o Francisco. É ele que faz as coisas lá. Tá? Então não adianta a senhora falar com outras pessoas, porque elas não vão te ouvir. É melhor falar com o Francisco, e aí sim, ele é o cabeça da turma. Tá? Ele que vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Ou a mãe errou a cabeça do prego e martelou o dedo. Vejam aí, então, como a palavra cabeça foi ganhando novos sentidos. Ou seja, ela foi se tornando polissêmica. O mesmo ocorre com as palavras nos anúncios publicitários. Observem agora, voltando aqui para o anúncio sobre coronavírus,
Ele também remete ao problema enfrentado na atualidade sobre o coronavírus. Então vejam, ela traz essa ideia da prevenção e aí traz as informações sobre o coronavírus, mas ao mesmo tempo, novamente a questão da polissemia, né? Porque prevenção mais mãos ganha novos sentidos. Então seria prevenção mais mãos, né? A prevenção está em nossas mãos, mas está em nossas mãos no sentido real, lavar, cuidar, higienizar. Depois, está em nossas mãos de tomar atitude e fazer alguma coisa para que o vírus não se amplie aí na sociedade, ou que ele não seja disseminado na sociedade, ou ainda estar em nossas mãos no sentido de que nós possamos aí cumprir as informações que estão dispostas nesse anúncio publicitário. Ou seja, então eu tenho que cuidar, me precaver. Então são todos esses sentidos que estão relacionados ao slogan. A prevenção está em nossas mãos. E aí há esse jogo de palavra, do verbal e do não verbal, com essa imagem que está sendo lavada. Ou seja, se eu fizer isso e tudo isso que está aqui, o que vai ocorrer? Qual é a ideia vendida? Nós vamos prevenir para que o vírus realmente não se alastre aí. Então a ideia que está sendo vendida é para que o vírus não se alastre. Muito bem. Se nós pegarmos, como vocês estão vendo aí na tela de vocês, o outro anúncio publicitário, e aqui eu acho que há uma relação também de polissemia, mas ela vai um pouco além, porque, veja bem, olha o que está escrito lá em cima no anúncio publicitário. Ela é o pedaço mais importante. Ela quem? Veja que no centro do anúncio publicitário eu tenho uma pizza. Ela é uma informação. Só que ao lado eu tenho um coração, rodízio do dia das mães. Então vejam que nós estamos trabalhando aí neste âmbito discursivo entre esta relação da imagem pizza, o pronome ela, que está lá em cima, e aí o referente que acaba sendo o dia das mães. E aí o referente vai ser ela, a mãe, ou ela, a pizza. Porque quem está no centro da imagem, ou no centro do anúncio publicitário, é justamente o pedaço de pizza. Então vejam que há essa brincadeira, digamos, com a linguagem. Porque ela é o pedaço mais importante, é a mãe. Mas pode ser também a pizza, o pedaço de pizza que está no centro. Mas aí a gente consegue, pelo jogo polissêmico das palavras, né, que são dispostas nesse anúncio, de que nós temos aí, então, a palavra ou a mãe sendo referente de ela, o pedaço mais importante. Muito bem, agora, a partir desses anúncios, nós vamos trabalhar com vocês essa relação, para que vocês possam compreender o que é frase, o que é período e o que é oração. Vejam aí um exemplo. Ela é o pedaço mais importante. Então eu tenho aí uma frase. Não tenho? Porque a frase ela é todo enunciado capaz de transmitir uma ideia. Se todo enunciado capaz de transmitir uma ideia é uma frase, então o rodízio do Dia das Mães é uma frase. Delivery pode ser uma frase? Pode ser uma frase. Porque para mim, automaticamente, já vem na minha ideia ou na minha cabeça de que delivery é entrega. E sábado 2/5 às 19 horas. Outra informação. Então veja que eu estou trabalhando com palavras e números aí para se referir às datas. Também eu tenho o quê? Frases. Então vejo que a frase é todo enunciado capaz de transmitir uma ideia. Então quando eu vou para o trânsito, que eu vejo lá, pare, eu tenho também uma frase. Porque eu tenho o meu referente ali é o verbo parar. Só que ele vai muito além. Porque eu preciso parar ali, porque eu posso causar um acidente, então ele transmite uma ideia.
geral. Então, por isso nós chamamos de frase. Mas eu pergunto para vocês ali, observando, qual palavra tornou-se polissêmica nesta relação de ela é o pedaço mais importante? Quais os sentidos possíveis neste anúncio publicitário? Então, como eu falei antes, o centro é o pedaço de pizza. Mas o referente poderia ser tanto a pizza quanto as mães. Só que ali é ela, é a mãe. Então, eu acho que nós poderíamos ficar neste âmbito aí de referente ser ali, ela é o pedaço mais importante. O pedaço mais importante só pode ser a mãe, né? Ou as nossas mães. Então, vejo que há esse trabalho polissêmico. E aí você compreende, então, o que é frase, que é todo enunciado capaz de transmitir uma ideia. Agora, quando eu vou ali para a análise linguística mesmo, eu tenho que pensar, ela é o pedaço mais importante, certo? Veja que eu tenho um verbo ali, que é o verbo ser. Ela é o pedaço mais importante, tá? Então, se eu tenho um verbo dentro de uma frase, eu tenho uma oração. Por quê? Porque todo enunciado linguístico que se estrutura em torno de um verbo, nós chamamos de oração. Tá? Então, toda vez que eu tenho uma oração ali, ou eu tenho um verbo estruturando a minha frase, nós chamamos de oração. Neste caso ali, ó, por exemplo, ela é o pedaço mais importante, é uma oração, porque eu tenho um verbo, que é o verbo ser. Depois, plante árvores, ideias e coisas boas. Eu tenho, novamente, mais uma oração, que é o verbo plantar. Ou a prevenção está em nossas mãos. Novamente, o verbo ser e o verbo estar. No caso ali, o verbo estar, de estar em nossas mãos. Então, todas essas frases, eu tenho um verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Tá? Se eu tivesse dois verbos, eu teria duas orações. Se eu tivesse três verbos em um enunciado todo, ou num período todo, eu teria três orações. Então, quantos verbos eu tiver, quantas orações eu terei em uma frase. Então, vejam bem, todos esses enunciados possuem verbos, mas eu posso ter também enunciados que não tenham verbos, como vocês vão ver mais à frente no exemplo que eu vou tratar. Bom, então veja, e se nós juntássemos essas duas frases em uma? Plante árvores, ideias e coisas boas, a prevenção está em nossas mãos. Como que ficaria, então, a construção desse enunciado? Então, ficaria um todo que nós vamos chamar de período. Porque, ó, plante árvores, ideias e coisas boas, porque a prevenção está em nossas mãos. Então, para eu juntar essas duas ideias, ou esses dois enunciados, eu tive que acrescentar a conjunção ali no meio, que foi esse porquê. Tá? Então, conjunção, não sei se vocês se recordam, mas você já deve ter estudado isso, porque ela é um conteúdo também lá do ensino fundamental, e também é conteúdo do médio, que a gente sempre retoma as conjunções, porque ela é algo muito importante na constituição e produção dos textos, principalmente nos textos argumentativos, onde eu preciso fazer com que as minhas ideias estejam conectadas, tá? Que elas sejam coesas e, ao mesmo tempo, elas sejam construídas de uma forma bem estruturada. E aí, nós pensamos que esta ideia de conjunção, ela foi constituída aí no meio, plante árvores, ideias e coisas boas, porque a prevenção está em nossas mãos. Então, o que eu fiz aí? Eu liguei as duas estruturas e nós tivemos, então, um período. Nós chamamos isso de período. Mas que tipo de período? Ele é um período composto por quantas orações? Eu tenho dois verbos. Então, ele é um período composto por duas orações. Tá? Então, o período, ele pode ser, né, é uma frase que contém uma ou mais orações, e aí nós, então, compreendemos o que é um período. Tá? Se nós formos para frente para analisar,
e pegássemos os exemplos que estão dispostos ali, veja, atividade. Frase é todo enunciado capaz de transmitir uma ideia. Oração é todo enunciado linguístico que se estrutura em torno de um verbo. Período é uma frase que contém uma ou mais orações. Muito bem, então vamos para uma atividade. Eu vou dar um tempo para vocês, para que vocês possam realizar essa atividade. Eu tenho 6. Eu tenho 6 enunciados ou 6 frases que estão tiradas desse anúncio. E aí eu quero que vocês digam para mim quantas orações tem cada período desse. Vamos olhar para que a gente possa pensar. Lave as mãos com frequência. Lave as mãos com frequência. Quantos verbos eu tenho? Lave as mãos. Então, o verbo lavar, eu tenho um. Então, eu posso dizer que essa oração, ou que esse período, tem quantas orações? Uma oração. Evite contato com as pessoas que estejam com sintomas de gripe. Eu tenho o verbo evitar, né? E qual é o outro verbo? Contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe. Então, eu tenho aí um período de 2 orações. O outro, use lenço descartável para higiene nasal. Novamente, eu tenho apenas um verbo, usar. E aí, novamente, um período de uma oração. Cubra sempre o nariz e a boca com a dobra do cotovelo ao espirrar ou tossir. Eu tenho mais que um verbo, então eu tenho quantos verbos ali? Cobrir, espirrar ou tossir. Então eu tenho 3 verbos. Eu tenho 3 orações. Um período composto por 3 orações. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Eu tenho evitar, tocar. Eu tenho 2 verbos. Né? Então eu tenho 2 orações. No caso aí, se nós fôssemos analisar, ele acaba contando com uma locução verbal, evitar, tocar. Bom, e a outra, mantenha seus ambientes bem ventilados. Manter, né? Mais uma vez, um período de apenas uma oração. Se vocês quiserem comprovar, está aí a resposta dessa atividade. Então, como vocês podem observar, lave, evite, use, cubra, evite tocar e mantenha. Então, são os verbos que nós encontramos nessas orações a partir do anúncio publicitário. E aí, nós tivemos, então, um período de uma oração na primeira, um período de 2 orações na segunda, um período de uma oração na terceira, um período de 2 orações na quarta, um período de uma oração na quinta e um período de uma oração na sexta frase. Então, quando nós estamos pensando, nós estamos mostrando para você que nós temos períodos simples e períodos compostos. Então, se ele apresentar apenas uma informação, ou apenas uma informação não, apenas um verbo, ele é um período simples. Se ele apresentar 2 ou mais verbos, nós estamos falando de períodos compostos. Por isso que nós temos, então, períodos simples e períodos compostos. Então, quando a frase se estrutura, ou período apenas um verbo, período simples. 2 ou mais, períodos compostos, conforme vocês estão vendo aí na tela de vocês. E aí eu trago aqui para vocês um desafio, tá? É um desafio dentro das galáxias, digamos assim. Então vejam lá. Eu tenho várias frases ali que foram retiradas do filme Star Wars, tá? E tem ali as pessoas que disseram, ou os personagens, no caso. E aí eu quero que vocês façam o quê? Que vocês classifiquem essas frases para me dizer se eles são, ou se elas são, períodos simples ou período compostos. Então eu vou dar um tempo para vocês, de 10 minutinhos, para que vocês possam, então, fazer essa atividade. Tá?
Muito bem. Então, 10 minutos, vejo que passou muito rápido. Nós temos aí, agora, para que vocês possam... vamos ver se vocês conseguiram realmente identificar quais eram as orações e se elas se remetiam ao período simples ou o período composto. Então, vamos lá. Quando que a força esteja com você, que é uma fala, né, dita no filme por todos os personagens. Vejam que a força esteja com você. Apenas um verbo. Então o período é simples. Veja a alternativa B. Muitas das verdades que temos dependem de nosso ponto de vista. Nós temos o verbo ter e depender. Então nós temos um período composto. A letra C, treine a si mesmo a deixar partir tudo que teme perder, do Yoda. Então nós temos aí 3 verbos, período composto. O medo é o caminho para o lado negro, período simples, porque é apenas um verbo. O medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio, o ódio leva ao sofrimento. Mais uma vez, um período composto. A morte é uma parte natural da vida. Yoda. Então nós temos aí também um período simples, porque somente um verbo. Eu estava esperando por você, Obi. Finalmente, nós nos encontramos de novo. O círculo está agora completo. Então veja que eu já tenho aí mais que 2 verbos. Então o período é composto. Bom, então agora eu vou deixar para vocês outros desafios, que é um quiz que vocês vão fazer rapidamente. Aqui esses quiz, eles são bem rapidinho mesmo, é só para você pensar. Nas manchetes retiradas de jornais a seguir, marque com um X quais delas são oração. Então lembre-se, aquela que contém verbo. Então se tem verbo, vai ser oração. Quais dessas frases, então, eu posso dizer quais delas são oração? Confusão na loja de departamento em Curitiba. Eu tenho verbo? Acompanhe as últimas notícias sobre o novo coronavírus. Eu tenho verbo? Feriado violento nas estradas catarinenses. Eu tenho verbo? Receita prorroga prazo para envio de declaração do imposto de renda. Uma manchete de jornal. Tenho verbo? Show do ano em Curitiba, ahá. E aí? Quais delas, então, são orações porque eu tenho verbo? Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí a gente já observa a resposta. Bom, então vamos lá para ver quem acertou. Neste primeiro quiz, então aqueles que marcaram acompanhem as últimas notícias sobre o novo coronavírus, nós temos ali o verbo acompanhar, e aí sim nós temos uma oração. E, novamente, receita prorroga prazo para envio da declaração de imposto de renda. Nós temos aí receita prorroga o prazo, né? Nós temos o verbo e envio de declaração, para envio de declaração. 2 verbos. Então nós temos oração nessas 2 frases. Tá? Mais um outro desafio. Vamos lá. Marque quais dos períodos abaixo são simples. Ou seja, aquele que tem apenas uma oração. Não pode ter 2 verbos, então. Somente um para ser um período simples. Vamos lá? Fazer mais um tempinho para que vocês possam resolver. Vamos ver? Vamos pensar? Capitu desesperou-se com as acusações de Bentinho. Esse período é simples? Veja que eu tenho o verbo desesperar. Desesperou-se com as acusações de Bentinho. É um período simples? Diadorim e Riobaldo pegaram os cavalos e saíram pelo sertão. Pegaram o cavalo, saíram pelo sertão. Eu tenho 2 verbos nesta oração. Ou eu tenho 2 verbos neste período. Rodrigo descobriu em Macabeia um grande amor. Então eu tenho o verbo descobrir, apenas um. A baleia era a única personagem que realmente compreendia a situação. A baleia era
o único personagem que realmente compreendia a situação. 2 verbos, então eu tenho aí um período de 2 verbos. E aniversário de minha filha, Vera Eunice. Aniversário de minha filha, Vera Eunice. Aniversário de minha filha, Vera Eunice. Então eu não tenho verbo. Então quais seriam as respostas, então, relacionado? Quais delas são períodos simples? Vamos ver? Muito bem. Aqueles que marcaram a letra A, Capitu desesperou-se e Rodrigo descobriu em Macabéu um grande amor. Somente essas duas alternativas seriam as respostas, porque elas são períodos simples. Tá? O outro quiz, marque quais dos slogans abaixo são períodos compostos. Agora é o contrário. Eu tenho que marcar somente aquele que tem 2 orações ou mais. Ou seja, 2 verbos ou mais. Então, o caldo nobre da galinha azul é gostoso e faz bem. A primeira impressão é a que fica. Tem 1001 utilidades. Tomou Doril, a dor sumiu. Quais dessas frases, então, apresenta-se período composto? Quais dos slogans se apresenta enquanto período composto? Vamos lá para a resposta? Muito bem. Se você pensou que é gostoso e faz bem, período composto, tomou Doril, a dor sumiu. É gostoso e faz bem, 2 verbos. Tomar e sumir, 2 verbos. Então, essas 2 frases nós temos períodos compostos. E aí nós temos também outros enunciados ou outros desafios para que vocês possam fazer em casa. Tá? Marque a única alternativa que não apresenta verbo. Muito bem. Essa é um desafio para que vocês possam fazer depois e pensar. Bom, então nós temos aqui um outro desafio para vocês, que é uma produção textual. Nós trabalhamos nesta aula anúncio publicitário. Como vocês estão vendo aí na tela de vocês, é uma proposta de uma produção. Vocês vão observar esta imagem que está em destaque. Vocês vão criar um slogan pensando nesta imagem para uma campanha publicitária sobre a temática bullying, como vocês podem observar aí. Mas vocês têm que lembrar de algumas coisas. Então, para quem vocês irão produzir essa campanha publicitária? Né? Qual será o meu público-alvo? E vocês precisam lembrar também que eu tenho alguns itens que são necessários em um anúncio publicitário. Lembre-se, o título, que é a palavra-chave. Eu tenho o slogan, que é uma frase mais criativa. E aí um texto que eu preciso ampliar esse slogan que me traga informações para o anúncio publicitário. Então nós estamos falando neste âmbito. Então é um desafio para vocês. Pensem sobre isso antes de produzir. Vão lá certinho. Volte um pouco para a aula se vocês gravaram, alguma coisa desse tipo. Aí olhem para tudo isso que a gente trabalhou hoje, nesses critérios que fazem parte do anúncio publicitário, antes de realmente ir para esta prática aí. Muito bem, então ficou aí para vocês nesta aula esse desafio, né, de vocês produzirem um anúncio publicitário e a partir desse anúncio publicitário vocês tentar colocar nesta prática tudo aquilo que a gente conversou hoje em nossa aula. Até uma próxima e boa sorte para vocês aí nesta produção.